Solta a brisa braba aí, João. Soltarei a brisa brava. Crise existencial garantida nessa aqui, hein? Dai, física quântica é espiritual ou material? Venham haters, venham! Venham, venham. Primeiro a gente tem que afirmar. Vou falar pra vocês, ó, física quântica é espiritual. Vai, quem é Tá, aí eu materialista vou aí falar. pode, Física pode tacar quântica. o pau nos comentários. Vai. Aí eu vou falar, física quântica é material. Aí vai vir a galera da espiritualidade. Não, você não Ó, na verdade, acho que o desenvolvimento disso aí, o desenvolvimento desse pensamento, o desenrolado da brisa aí é muito interessante, tá? O que acontece? A gente acabou falando nossas opiniões aqui, ou você estava brincando, ou realmente é sua opinião. Você já tem opinião? Não Eu tem? tô formando a minha opinião. Eu tenho Tá várias formando? mini Tá. opiniões, mas eu não sei o suficiente pra falar assim, tá, escolho acreditar nesse, sabe? Tá. Eu, eu vou segurar, eu não vou expressar a minha, não. Ok, guarda aí. Ainda não, porque eu acho que o caminho de Todo mundo já pensamento é sabe, né? interessante. Todo mundo já sabe que eu tenho um viés mais para espiritualidade e você tem um viés Todo mundo mais. já sabe, Quem não é, sabe é novo aqui, então já fique sabendo, né? exatamente. Então, beleza. Então, olha só. Como é que eu começo aqui, tá? Tipo assim, como é que eu começaria? Que eu diria que, bom, a gente ainda não vai expressar as nossas opiniões, mas já parou para pensar assim? Você saberia listar o que te faz pensar que a física quântica é algo espiritual? Na verdade, deixa eu começar do começo, então. Eu sempre pensei que ela fosse material, porque o meu contato com física quântica é a explicação da física quântica acadêmica, né? Então, para mim era aquilo e pronto. Aí eu comecei a andar com pessoas mais do meio espiritual e as pessoas começaram a citar a física quântica como comprovação de, sei lá, quando você imagina, aquilo se torna realidade e é comprovado pela física quântica, mais ou menos esse tipo de raciocínio. Estou simplificando horrores aqui, mas é por aí. E aquilo me intrigou, eu fiquei, uai, mas peraí, eu achava que física quântica era outra coisa, como assim, né? E até hoje eu não sei de onde começou essa interseção, Hum, sabe? Quando eu que acho isso que é aí que eu começou tenho muita a. brisa para falar. Ah, então ótimo, porque eu acho que vai ser uma brisa informativa para mim. Eu sinceramente não faço Pode ideia. ser, eu acho que tecnicamente pode ser informativo para você, porque eu já fiz duas matérias de física quântica na faculdade e Ótimo. eu gosto do assunto e acompanho. Então, acho que naturalmente eu provavelmente terei mais informações que você a respeito. Sim, sem dúvida. Mas é isso aí, faz parte do negócio, né? Se eu conseguir Trocar. acompanhar, já estou feliz. Entendeu? Porque física Sem quântica problema nenhum, não. vai conseguir vai conseguir sem dúvida, tá? Eu já te falei. Aí olha, eu preciso dropar essa brisa aqui. Ah, drop. É um drop. Cara, a gente precisa brisar sobre. Se a gente, acho que a gente já tocou isso em brisa, mas a gente precisa brisar sobre. Todo mundo consegue aprender qualquer coisa, alguma coisa assim. Não sei se isso eu já botei lá, mas a gente precisa Vou brisar disso. colocar A gente tá aqui. no mundo. Você falou da matemática. Eu ainda vou te provocar nisso aí. Ainda vou te provocar nesse trem aí. Só para quem tá aí, né, sem contexto, né? Ele falou É. que todo mundo consegue aprender qualquer coisa, e eu falei assim que não. Eu, por exemplo, não consigo aprender matemática. E ele tá me he's daring me que eu consigo É. sim, né? E eu acho que eu não consigo I, não. I am trucating you. Eu tô te trucando. A ideia. Trucatinho, É, adorei esse Brasil English aí. não, eu te truco, sim. Mas acho que isso aí. Acho que eu posso. Acho que dá uma brisa eu te explicar por que que eu te truco. Dá pra eu Tá, te dar uma brisa. beleza, É. beleza. Mas assim, voltando lá à física quântica. O que acontece? Eu sempre brisei muito sobre essa questão do povo falar sobre a física quântica. Eu sempre acompanhei tantas coisas mais técnicas como as coisas mais. Sempre as coisas técnicas, elas tinham alguma coisa, alguns caras falando da espiritual resvalando ali. Porque eu não, a espiritual não é a que eu acompanho, mas sempre tem resvalando. Por exemplo, eu vi debates, por exemplo, existem debates disso aqui, da física quântica, entendeu? Sim, sim.
com caras muito, muito bons, assim, caras tipo o Sam Harris, que não sei se você conhece, mas é um cara muito Não, mas já vou anotar famoso, o nome. solo famoso. E o Deepak Chopra, que é também Hum, um cara muito famoso. esse conheço. Mas aí, aí eu, pelo que eu sei de física quântica, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, que é, na verdade, acho que é sempre onde eu começo a ver a física quântica sendo explicada. Você, você já ouviu falar do experimento da fenda dupla? Já. Double-Slit? Uhum. Na verdade, é a única coisa de física quântica que eu já vi. É, tipo assim, eu sei algumas coisinhas a mais, tá? Mas assim, olha, começando assim, física quântica é um negócio complicado. Vou reformular, não é complicadíssimo. Física quântica é totalmente contraintuitivo. Hum, Então, você não vai aprender física quântica e entender física quântica se você fizer, se você tentar trazer o que acontece ali naquele mundo microscópico, o que acontece no mundo microscópico, não, nanoscópico, tal. é. Você tentar trazer isso para sua experiência diária. Isso Hum, não é a mesma lógica, acontecem coisas ali que não fazem sentido na nossa vida prática. uhum, Tá? Então, isso perfeito. já é um grande. Na hora que a gente detalhar isso, a gente talvez você entenda melhor. Mas o experimento da fenda dupla, o que cola? O cara, não sei quem, estava lá com um anteparo, tá? Tava lá no laboratório ali, né? Tinha um anteparo e duas fendinhas assim no anteparo. Uhum, Aí, o que acontece? Se você atirar, provavelmente vou pular algumas etapas aqui, tá? Mas assim, o que o cara fez? Se você jogar, tipo assim, imagina que você joga, tipo, um monte de areia assim nesse anteparo, né? Anteparo não, desculpa, não vou chamar de obstáculo, tá? O obstáculo, ele tá. é um cartãozinho com duas fendas, Uhum, e depois dele tem um anteparo. tá. Então você tem aqui vamos chamar de máscara, essa máscara com as duas fendas, um Uhum, anteparo. O que acontece se você jogar tipo, um monte de areia ali, sabe? Tipo, uhum, se jogar um monte de areia nessa máscara, a maior parte da areia vai ficar na máscara e não vai para o anteparo. uhum. Uma outra parte da areia vai passar pelas duas fendas e você vai ver dois tracinhos no anteparo, correto? É Sim. o intuitivo. É o intuitivo. Uhum, Ao mesmo tempo, se você jogar luz ali, tá? E aí tá precisando um pouquinho de física, mas assim, eu vou firmar aqui o que acontece. Assim, se você joga luz ali, a luz, quando ela passa por aquelas fendas, ela, o que ela coloca no anteparo é um formato assim, não são duas fendas, sabe? Não são uhum, as marcas das fendas. É uhum, um, é tipo uma ondulação assim no meio vai ficar muito, muito intensa a luz, do lado vai ficar sem luz, mais um pouquinho depois vai ficar com luz, depois sem luz, depois com luz, depois sem luz. Isso chama padrão de interferência, tá? tá. Isso é mais fácil de ver como imagem, tá? Isso é mais fácil de ver como imagem. De repente, ó, será que rola de eu compartilhar uma imagem Eu aqui na acho que dá tela? para você compartilhar, acho que vai aparecer na gravação. Se não aparecer, Tá, a gente bota depois no pós. tá. Deixa eu pegar aqui, então, ó. Padrão de interferência. Deixa eu procurar aqui. Espera. Acho que vai ficar legal aqui. Tá, fica super legal de ver. Ó, vou compartilhar. Eu acho que tá aqui bem no meio. Então, ó, tá conseguindo ver? Ah, sim, agora apareceu. Tá, beleza. Isso aqui é um padrão de interferência, ó. Deixa eu maximizar isso.
Isso aqui, será que vai? Exatamente o experimento que ele está falando aqui, ó, Double State Expert, State Interference, tá Uhum, vendo? Como eu te ok. falei, isso aqui, ó, antes era areia, né? A areia vai Uhum, vir aqui e vai colocar dois tracinhos aqui. uhum, A luz não, a luz, ela vem assim, né? Você assume que ela vem assim, chama de frente de onda, a cara da onda, assim, sabe? Ela vem uhum. assim, paralela, né? Mas quando ela passa na fenda, ela adquire essa característica aqui, mais circular, Tá, tá vendo? E ok. aí, o que acontece? Ela interfere com a outra, tá? Então, assim, cada ponto aqui, tipo assim, os pontos que as duas cruzam aqui, ó, Uhum, elas são você vai dobrar a intensidade da luz. Mas tá. no meio do ponto aqui, aí vai zerar a luz, entendeu? Uhum. E aqui você consegue ver como é que esse negócio vai chegar no anteparo. O que eu quero dizer com isso aqui, Faixinhas. tá? É que a Aparecer luz é um faixinhas. comportamento. Oi? Vai aparecer como faixas, né? Com faixas, exatamente. Talvez fique até mais claro de ver, porque o que o pessoal faz, a analogia que o pessoal faz muito é com, em vez de luz, imagina que isso aqui fosse uma bacia d'água, você tá com o double, com as duas fendas aqui, mesma coisa. E aí você pega uma cartolina Uhum, e faz ondas aqui com a água, na água. E aí você vai uhum. ver esse padrão de interferência aqui na água. Tem imagem aqui, ó. Tá legal. Aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Então, Uhum, ó, a água, quando ela. Peraí, deixa eu maximizar. A água, quando ela vem assim, ó. Isso aí, tô falando de uhum. água analogia, tá? Mas a água, quando Sim, ela vem aqui, aí chega na fenda, aí ela vira circular, né? A frente da onda fica circular. ok. Só que Dá se pra você tem visualizar. duas, aí você vê esses padrões de interferência aqui. Tá. Então, repara, aqui interferência destrutiva, você está vendo o negócio todo lisinho, cinza, e aqui tem as interferências construtivas, né? Você tem a onda muito pronunciada aqui. Ah, Tudo isso tá. que é o experimento da fenda dupla. Né? Então, assim, o que se espera do experimento da fenda dupla? Se eu tenho partículas passando na fenda dupla, que são. Deixa eu voltar aqui para interromper. Tá? Se eu tiver partículas passando na fenda dupla, claro que o exemplo é a areia, são partículas, os grãos de areia, você vai ver o que você espera ali. Agora, se você colocar luz, ou então água daquele jeito ali, você vai ver um padrão de interferência. Tudo certo, até aí tudo certo, até agora está intuitivo, tá? O problema vira que por algum motivo, e eu não sei como, eu dava fazer isso também, o cara, o cara dá noite de passar um elétron ali. Um elétron, Hum, um elétron, sacou? Como fazer isso? Eu não faço ideia. Não faço ideia de como é que você bota um elétron no negócio. Não sei. Não ok. faço ideia. O fato é que isso aí é famosíssimo e o cara meteu o elétron ali. Então, ele atirou um elétron ali. Aí vamos ver até se eu vou falar merda aqui, mas assim, ele atirou um elétron ali. Quando ele tirou o Se elétron falar, ali, alguém vai te avisar. alguém me avisa, ele mirou o elétron em uma das fendas. Ele mirou o elétron em uma das fendas. Não sei nem se isso faz diferença, mas enfim, um elétron. Ele mirou lá. Fala, pô, é um grão de areia, né? Chegar lá, pum, vai ter um letrinha ali. Aí na hora que o cara foi olhar no anteparo, tinha um padrão de referência. Porra, é essa? Porra, é essa? Eu tirei um elétron. Como é que foi o negócio lá da onda? Aí ele falou assim, então tá, deixa eu ver o que está acontecendo na bagaça. Então deixa eu colocar um detector aqui na fenda para eu ver o elétron que eu estou tirando. Isso tudo que eu estou Bagaça é falando palavra técnica, tá, gente? É termo técnico, bagaça. bagaça, Tô exatamente. zoando. Para eu ver o elétron. Só que é o seguinte, isso tudo que eu estou falando é termo cotidiano. Uhum, Não dá. uhum, Primeiro que eu não sei como é que o cara detectou um elétron, tá? Eu não sei uhum. como é que fez isso. Tá. Mas ele fez, acredite. Não, eu Então ele acredito.
ele botou um detector de elétron ali na fenda. E aí ele atirou de novo. Só que aí quando ele atirou, aí deu só o eletrinho lá mesmo. Ou seja, o que acontece? Quando o cara atira o elétron e ele não mede o elétron indo para o anteparo, o elétron se comporta como uma onda. Mas se ele bota o detector ali e vê onde ele está mandando elétron, o elétron se comporta como partícula. Simplesmente porque ele fez isso. Eu espero que não seja o contrário, tá? Se for o contrário, eu me corrijo. Mas eu acho que não. Mas fato é que é o seguinte: essa merda é bizarro. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente sabe o que acontece. Uhum. Então, você vê que já começa aí a você criar pro, uma coisa pro, uma coisa mais mística. Assim. Pô, Sim. se eu, o termo que a galera usa é: se eu olho para o elétron, ele se comporta como partícula. Se eu não olho para o elétron, ele se comporta como onda. O que é olhar para o elétron? Entendeu? Tipo assim, como assim eu olhar? Você não consegue olhar para o elétron. Você botou um detector ali. Então, acho que o próprio ato de o que é olhar para o elétron é discutível ainda. Entendeu? Sim. O mais próximo que eu vejo é que é o seguinte: na verdade, o observar o elétron, o olhar para o elétron, qualquer interação com a matéria que o elétron tiver, ele está sendo observado. Eu acho alguma coisa assim. Ainda não resolve para mim o problema, porque se ele botou um detector lá, ou se ele tirou o detector lá, e ele viu o padrão de interferência do elétron, ele não fez o elétron interagir com a matéria, eu não sei explicar isso. É. O fato é o seguinte, Dai, acho que o grande lance desse exemplo todo que eu estou falando, de experimento da fenda dupla, que ele é o experimento, acho que o mais fundamental da física quântica, e ele traz essa coisa perturbadora aí, de, tipo assim, esse comportamento What the totalmente fuck? não intuitivo de alguma coisa, Uhum. totalmente não intuitivo, e a gente não sabe por quê. Eu acho que começa aí a abrir margem para o espiritual. Por quê? Hum. Exatamente porque você não consegue explicar. Como você não consegue explicar, alternativas de explicação surgem. E como é uma coisa física quântica, é um termo que é emergiu, ou tipo assim, famoso, aí Uhum. outras pessoas que não são cientistas nem nada tendem a explicar as próprias, o que elas veem, as coisas que elas fazem com isso, sabe? Porque é muito confuso. A pessoa, 99,9% das pessoas que estão ouvindo a explicação não vão, não vão, elas vão estar pensando o seguinte: cara, eu estou ouvindo uma palavra complicada, essa pessoa falando com confiança, ela sabe e eu não sei. Uhum. É isso. Total. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas onde começa. Tem outras coisas lá da física quântica que fazem, fazem essa ponte, que facilitam essa ponte de interpretação. Hum. Então, assim, o primeiro lugar que eu vejo é isso. Mas, tipo assim, eu não sei. Você consegue relacionar isso com alguma das coisas que você já ouviu do pessoal que você estava andando e foi conversando? Enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, essa questão do observar, né? Se observar modifica, né, o elétron, então quer dizer que se eu escolher colocar o meu foco em determinada coisa, essa coisa também vai agir de forma diferente, né? E eu acho que é aí que acaba entrando nessa modalidade de espiritualidade, porque espiritualidade para mim é uma palavra assim que engloba tudo o que não é material, né? Pelo menos Uhum. eu uso essa palavra assim. E a Uhum. gente já teve essa brisa e eu já expliquei isso para algumas pessoas com quem eu brisei, que às vezes a pessoa confunde espiritualidade com a espiritualidade dela. E não é disso que eu tô Sim, falando, né? sim, sim, tem. Espiritualidade é uma palavra que eu uso de forma abrangente. Não é a minha, não é o que eu acredito. É acreditar em coisas que a gente não consegue explicar de forma tangível, né? A gente não tem comprovação material daquilo. Enfim,
E daí, nessa forma de enxergar, eu acho. Bom, eu não vou falar de todas, não, mas da maioria das formas de espiritualidade que eu conheço, essa é uma coisa que se trabalha muito. Foco, né? Aquilo que você presta atenção é aquilo que você vai chamar para você, né? A famosa lei da atração, por exemplo. E em muitas áreas eu vejo que isso funciona. E não por uma razão mística, pelo menos nem sempre, né? Eu não vou descartar nada aqui, eu sou a pessoa que eu não descarto nem o material, nem o espiritual e nem nada. Pode ser, também pode não ser, o que que eu sei? Não sei porcaria nenhuma. Mas é inegável que se você, por exemplo, vou usar aqui o aprendizado de idiomas, né, como um exemplo, porque é algo que eu sempre uso nas minhas falas. Se você vai aprender um idioma focando em tudo que você ainda não sabe, é inegável que você vai gerar em você uma reação emocional que vai deixar o processo todinho mais difícil. Lógico. E se você inicia o aprendizado de um idioma focando em tudo que você já sabe, como vai ser legal aprender mais um e mais um e mais um, aquele processo vai ser mais gostoso e você vai conseguir chegar muito mais longe, muito mais rápido. Então, será que o foco muda a partícula? Será que o foco só faz você se sentir de uma forma diferente? Será que a forma como você observa muda o teu corpo de verdade, né? Muda a composição? Não sei. Esse é totalmente o ponto para mim, assim. Ah, Esse é totalmente o ponto. Eu já brisei muito sobre isso no passado, assim. Esse é exatamente o ponto. E essa é a conexão que eu acho uma pena que existe. Eu não gosto que exista essa conexão. Então, tipo assim, por exemplo, você está falando, o ato de pensar, focar numa coisa ou pensar de uma determinada forma em tal situação da vida, né, vai modificá-la. Ou pensar positivamente nessa coisa vai tender a fazer com que a coisa positiva aconteça. Eu acho assim, a pessoa pensar assim, acho tipo assim, eu acho não só ok, acho até necessário, né? Eu não vou falar que é sempre e tal, mas eu acho até necessário. Eu vou explicar por quê em breve, né, já já. Mas assim, o problema para mim acontece quando é o seguinte, olha, se você pensar positivamente nessa a respeito X da sua vida, essa coisa que você está pensando nela, focar o suficiente, vai acontecer. Assim como se você olha para o elétron, ele botou o comportamento dele de onda para partir. tá. Aí o problema está aí. Ok. O conceito oferece essa ponte, infelizmente. Então, para mim, esse é o grande problema. Isso, para mim, assim, isso para começar, eu acho até assim uma falsa associação, sabe? Tipo assim, que você está no caso do elétron, é uma coisa muito específica. Você tem duas coisas possíveis, onda ou partícula. Você não está olhando para o elétron e pensando que o elétron vai ser próspero e o elétron vai incidir prosperamente no anteparo. Não é isso que está acontecendo. Você tem duas coisas. Ou é onda ou a partícula. Se você olha uma, você olha lá. Entendeu? Uhum. Quanto é esse negócio aí? Então, para mim, na minha visão, assim, essa forçação de barra dessa ponte, que acho que para a maioria das pessoas que diz não é forçação de barra, é simplesmente um não entendimento de como é que é a parte técnica disso aí. Mas Uhum. assim, então esse é o problema. Aí daí, e quanto a pessoa, e aí, você poderia me perguntar, aí a pessoa não deve então pensar positivamente nas coisas da vida dela? Pô, Uhum. deve, deve. E aí, você não acha que isso vai influenciar na coisa positiva acontecer? Aí é bem mais delicado, não é uma coisa simples. Assim, eu acho que pode sim, mas eu acho que pode pelo seguinte: é pelo que você falou, pelo exemplo que você deu, do idioma. O que acontece? Se eu vou aprender o idioma e eu penso positivamente, eu vejo, cara, tem muita coisa para aprender, eu aprendo bem. E então eu vou enriquecer meu conhecimento. Pô, eu tô pensando super positivo. O que que eu vou fazer? Como é que eu tô. O que que a minha cabeça está condicionada psicologicamente a fazer nesse ponto? Estudar, pô.
E aí o positivo vai acontecer. Agora, se for quando eu vejo sem nada, não aprendo nada dessa porra, pô, que merda, tem aula agora, que saco. Aí eu vou para aula com a psicologia desse tipo, né? Com essa mentalidade. Eu não quero estudar, eu não tenho esperança de aprender nada, eu só tô achando que eu tô perdendo tempo, então não vai acontecer o negativo. Eu não vou Uhum. aprender. Só que isso é uma coisa, assim, não é o pensamento que causou isso. O pensamento condicionou a sua ação. Que o que faz as coisas acontecerem mesmo é o que é a sua atuação no mundo. Né? Isso que eu acho. Então, assim, acho que a pessoa deve pensar positivamente sim por isso. Às vezes até sem lógica mesmo. Às vezes você está pensando numa situação específica, cara, eu vou pensar positivo. E é isso, porque se pensar positivo, né, com o cuidado de não estar se iludindo, você vai tentar, vai fazer, não vai desistir, né, até o ponto que você não deve mesmo. Né? O problema é quando você. Aí quando vira, o problema é quando isso vira instrumento para enganar os outros. Aí, não, cara, fica pensando positivo. Tentou 1000 vezes, não deu certo, continua pensando positivo que vai dar. Aí, para E mim, para não se sabonetar, né? Vamos falar a verdade? Porque muitas dá das pessoas que disseminam essa mensagem acontece de elas estarem se sabonetando. Eu vou trazer esse termo de novo porque ele é fantástico. esse tema, é bom que a gente cria palavras em inglês e português, até phrasal verbs a gente cria. Adoro neologismos, eu na vida. É, eu adoro. Eu ia falar um negócio, agora eu fiz essa brincadeira e esqueci. Falando sabonetar, Tá, vamos falar lembrei. Você tava falando da positividade aí, né? Já ouviu falar do termo positividade tóxica? sim, sim, sem dúvida. Hum, é, Acredito até que fui vítima por muito tempo. é. Acho que todos nós somos, a gente está imerso, né, nessa cultura de positividade Por tóxica. muito tempo eu só não sabia o que era, não sabia dar nome a isso. Mas, nossa, por muito tempo eu sofri com esse negócio aí. Principalmente de pessoas da família que têm essa tendência mais espiritual religiosa, né? Porque Uhum. daí entra naquela positividade tóxica de não, mas Deus falou, então você precisa acreditar. Mas eu tô com comprovação ao contrário aqui, como assim, né? É, E esse é um assunto que exatamente. se desdobra Exatamente. infinitamente. É. Falou muito bem, sabonetar vai muito aí. Você simplesmente não quer acreditar na realidade que não te agrada. Uhum. E eu entendo isso às vezes a gente até precisa, dependendo se a gente conseguir, né, escapar e tal, às vezes a gente até precisa fazer isso mesmo. A gente faz Ah, inconscientemente. Mas assim, que seja inconscientemente, pô, pelo amor de Deus, não dá para ficar errando. A realidade se impõe por definição, né? Senão ela não seria realidade. pois é, e esse que é o assunto interessante, eu acho, dessa brisa. Porque apesar de eu me importar muito com essa parte espiritual, né, eu não gosto de levar ela tão longe que se torne ou que se confunda com essa positividade tóxica. Para mim, a realidade que se impõe, ela tem que casar com essa ideia de espiritualidade. Eu não coloco as duas at odds, né? E isso às vezes é meio difícil de fazer, né? Por exemplo, tá, vamos pensar positivo que algo vai dar certo, sei lá. Tô pensando numa querida amiga aqui, se ela estiver assistindo isso, beijo pra você, que tá buscando conseguir um visto de estar em um outro país. Tá, legal. Eu vou pensar positivo para que isso dê certo. E eu espero que dê certo. E se existe energia positiva, vou mandar as energias positivas para essa pessoa. Eu quero que dê certo. Sabendo que, se não der, o pior que pode acontecer é isso e aquilo, e existem outras opções, Isso, é. né? E não, nossa, não pode dar certo. Como assim não pode dar certo? Vai dar certo sim. Não Cara, fala é. né? Se você Aí é pior, falar, porque aí quando a realidade se impõe na sua frente, é muito mais difícil, é infinitamente mais difícil. Você não tá. mas é Você, claro que a gente tem que ir com essa visão positiva, porque se você já foi achando que perdeu, pronto, né? é, Não dá. é. E Você vai. eu gosto muito de um exemplo, só rapidão, Não, disso, de que é de uma outra pessoa que eu sigo, que ela fala,
Se fosse verdade que se você pensar acontece, não tinha um avião no céu mais. É igual quando falam que não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Ela fala, nossa, então, tipo assim, impressionante. Tipo assim, Deus me não, salva! nem avião que caiu tinha religioso dentro. Que fantástico. Pois é. Então, tem essa junção das duas coisas, né? Da realidade que se impõe e se existe alguma coisa mais metafísica que a gente não sabe e a gente fica meio que escolhendo acreditar, ainda é inexplicável, mas mesmo assim ela não pode existir sem o físico, sem o material, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Mas então, olha só que interessante. O que você está falando aí tem uma amarração que também eu acho que já é doutrinado na nossa cultura, Hum. que é tipo assim, do jeito que as pessoas falam de espiritualidade, é como se a espiritualidade tivesse que ser uma coisa necessariamente positiva. Às vezes, existe um mundo espiritual que está cheio de coisa negativa mesmo. Entidades más, que, né? Entidades indiferentes que nos causam mal e bem. Eu adorei que você trouxe isso, porque a gente já teve várias brisas de bom e mal e todas essas coisas, né? A gente acaba sempre entrando nessa brisa aí. E eu escolho acreditar, eu sempre falo isso, porque para mim acreditar é uma escolha, né? Eu escolho acreditar que essas coisas são muito neutras. Eu acho que eu até tentei explicar isso em uma outra brisa de que as coisas elas meio que andam juntas. Você tá aí ainda? Travou? Aí voltou, né? Ou não? Voltamos. Essa ideia de que as coisas andam juntas, né? Então, eu escolho acreditar que não tem essa de, é só bom ou é só mal. Não, as coisas são neutras no sentido de que o bom e o mal é aquilo que você vai enxergando como bom ou mal, né? Como detrimental or beneficial, né? Você vai Uhum. vendo aquilo que traz benefício, aquilo que traz prejuízo e daquilo você vai julgando como bom ou mal. Agora sim eu vou caçar para minha cabeça falando isso, mas é a verdade. Eu não acredito nessa história, nessa visão de guerra entre o bem e o mal. Existem Aham. os bons, existem os maus, eles estão em guerra, né? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como os dois Também são não. parte do uno, né? E a gente vai vendo dentro de uma situação ou outra o que é bom ou o que é mal, tanto no tangível quanto no intangível. Vamos colocar isso no mundo material, né? Estudar é bom? Tá, estudar pode ser bom, mas estudar também pode ser ruim se você começa a ficar louco no estudar e você não Você tem está mais estudando vida. errado, está sendo orientado errado, não está aprendendo nada, está só se frustrando, é uma merda. Pronto. Então não é inerentemente bom ou mal. É Uhum. situacional, é subjetivo. Enfim, né? Então, Olha que brisa doida, porque, tipo assim, você tá chegando a. Você falou de uma conclusão aí que eu também cheguei, eu também tenho essa opinião, essa conclusão, assim, mas por um motivo oposto ao seu. Tipo assim, você falou que você oh, escolhe. Você falou que você escolhe acreditar, mas é aí que você vê as coisas acontecendo na realidade, não como boas ou más, mas um monte de coisa indiferente acontecendo que pode ser boa ou má para mim, boa para mim, má para você, meio boa para mim, muito má para você, uhum, entendeu? Mas para mim é justamente quando para mim eu parto do princípio é de não escolher acreditar, uhum, porque assim, se eu acredito em alguma coisa, é tipo assim, o que eu me pergunto é, a realidade está me mostrando essas conclusões aqui, beleza? Aí, à medida que eu consigo responder isso, eu entendo que eu não estou escolhendo acreditar. Entende? Eu tá. estou recebendo a realidade, independentemente de gostar ou não dela, independentemente da minha vontade a respeito dela. Mas veja, exatamente por isso eu
Eu acho que eu considero que exatamente isso me levou a acreditar que as coisas não são boas e más, sabe? Até faz Uhum, sentido, porque, por tá. exemplo, ex-católico, eu fui católico, né? Então Uhum. tinha, de um certo ponto da minha vida, tinha bem e mal, né? Mas aí quando eu fui começando a ver a realidade assim, cara, não, isso aqui me falaram que é bom, mas aqui tá acontecendo essa coisa na realidade que não tá fazendo sentido. Aí, um momento, eu concluí que eu não deveria querer acreditar, que eu deveria receber a realidade. E aí, a partir daí, eu comecei a ver, pelo visto não tem bem e mal, pelo visto tem indiferença. Indiferença e diferença, milhões de variáveis, zilhões de variáveis que acontecem no mundo, no universo, na realidade, né? E que afetam a gente de Uhum. formas diferentes. Mas essa conclusão acaba que é a Tá, mesma. tá. É, a diferença que eu vejo é que, me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Mas eu tô enxergando assim nesse momento. Que você chegou à conclusão de que essa é a realidade e você tá enxergando ela. E eu vejo que eu não vejo porcaria nenhuma. Eu tô escolhendo algumas coisas, mas eu posso estar vendo tudo distorcido. Não, Não, eu acho que nós estamos, sem dúvida, vendo tudo distorcido. Aham, Acho que a gente não vê a realidade. Isso aí, aham. essa coisa do Schopenhauer, É, acho que faz muito parte da obra. Que a gente realmente a gente não tem acesso à realidade, né? Como ela é, a gente não tem acesso. Mas existem níveis, né? Tipo assim, eu sei de coisas muito óbvias. Eu sei que se eu se eu pular se eu pular de algum lugar alto, eu vou me machucar. Isso é realidade ou não? Cara, assim, pelo menos a realidade suficiente para mim, entendeu? Isso aí não tem como eu sim. discutir. Então, tem coisas que são muito diretas, né? Então, é mais nesse ponto. Tem coisas que são mais interpretativas mesmo, igual as pessoas são boas ou más. Às vezes aconteciam coisas, interação com outras pessoas, que, cara, que bom que existe gente boa assim. Cara, porra, quer saber? Decepção, todo mundo é mal mesmo. Pô, velho, vai conhecer essa pessoa aqui tão gente boa, não sei o quê. Pô, mas essa pessoa tão gente boa fez esse negocinho aqui que eu não aprovo muito. Então, assim, aí o negócio fica muito dúbio, muito dúbio. É. Aí eu tenho, aí eu, assim, eu tiro conclusões. Eu tiro conclusões sobre X, pessoa X, sobre pessoas em Uhum. geral. Mas aí eu também preciso admitir para mim que essa é a minha percepção atual da realidade que pode mudar amanhã. É, Entendeu? é isso. Agora eu vou entrar num negócio muito brisante aqui. É, uma brisa braba mesmo. É, quando você tava falando desse negócio de pular, né? Se eu pular de um prédio, eu sei que eu vou me machucar. A minha cabeça, ela tem um espacinho pra possibilidade de realidades tipo Matrix, tá ligado? Mas eu vou te falar, só para te interromper um pouquinho, mas eu acho das propostas de outros planos de existência, eu acho essa a mais plausível de todas. Não é? E talvez não seja exatamente igual do filme, mas sei lá, Ah, não, é. né? Talvez. Provavelmente não é. A chance deles ter acertado isso é ínfima. Ah, Mas a ideia de que será que se eu pular de um prédio eu me machuco mesmo? Ou é a ilusão de que eu me machuco? Sabe? Tipo, eu não tô falando que eu não confio na realidade material. Eu só tô falando que tem um espacinho aqui no meu cérebro guardadinho que eu assim, tá, mas pode ser que não seja, né? E durante a mas isso, minha vida, muitas vezes as pessoas me falaram que eu estava muito em cima do muro, então eu fui escolhendo, tá? Eu escolho acreditar nisso, escolho acreditar naquilo, mas eu tenho esse lugar de eu tô escolhendo acreditar, mas pode não ser nada disso. lógico. Esse negócio que você está falando, acho que é tipo a ideia do cérebro na jarra. Você já ouviu falar do Brain in the Vat? O cérebro na jarra? Não, É do não Descartes. sei. É Descartes. Eu não sei como é que fala o nome do René Descartes. Eu acho que é Descartes mesmo, porque em francês, né, o S não Descartes. tem som. Descartes. Mas tem o T, né? Deixa, Descartes. Tá, deve ser Descartes. é, Tá. sei lá. Enfim. Descartes.
Enfim, o lance do Descartes aqui é o seguinte: eu acho que o Matrix veio disso mesmo. A proposta dele é justamente Matrix, só que na época dele não tinha computador, né? Então, assim, você falou, provavelmente não é exatamente daquele jeito. Uma outra possibilidade, na verdade, é a proposta Eita, original. Você ouviu a explosão? eu vi. É. O A que que explodiu outra. aí, meu Deus? Pera, calma, o quê? O que que explodiu aí? Estão soltando fogo de artifício aqui, sei lá. Ah, tá. Mas aí é o seguinte, né? Um brain develop. O Descartes propôs isso aí, que é a mesma ideia do Matrix. Tipo assim, a ideia é, nosso cérebro é que percebe, certo? Certo? Hum. Acho que ele propôs, inclusive, como um demônio. Hoje o povo fala como se fosse um cientista maluco que conseguiu fazer as coisas. Mas a proposta dele é como se fosse um demônio, um espírito que fizesse isso com você, entendeu? A questão é, pegou o seu Hum, cérebro. Pô, se o seu cérebro percebe tudo, então, tipo assim, se você não tivesse os olhos, mas estimulasse justamente as células, exatamente as células que precisasse para eu ver a Dayana aqui na minha frente, escutar o que ela tá hum. falando, entendeu? Não ia fazer diferença. Tem um ventilador aqui do meu lado, tá dando uma sensação de mais fresquinho aqui. Se ali o cientista soubesse estimular os neurônios certinho para fazer essa sensação, entendeu? A ideia é essa. Então, pô, Obrigada. pode ser. É plausível. É plausível, né? E o Matrix é justamente isso, né? Como é Uhum. que a gente chegou nisso? Porque eu estava falando sobre essa ideia de a realidade pode não ser tão real assim. Isso. Então, eu falei por causa disso. Tipo assim, e você falou de pular do prédio. Ah, mas beleza, você está pulando do prédio, então pode ser que você não esteja de fato caindo. Pode ser que o cientista esteja estimulando exatamente os neurônios que precisam pra você ter a sensação de que você está caindo, as bolachas no chão. Mas realmente pode ser. Só que aí entra um ponto importante. Vamos supor que seja. Qual a diferença? Eu não inventei isso. Eu não inventei Hum. isso. Quem falou isso acho que é um filósofo contemporâneo, que é o Nick Bostrom. Eu não sei se eu vou parafrasear ele errado, mas vamos lá. O lance dele é que é o seguinte, tá? Ele tem um negócio muito interessante, que ele é uma proposta, um trabalho filosófico lá, um livro, não sei, mas ele concluiu o seguinte: se, vamos supor que nós consigamos aqui, vamos supor que amanhã aparece lá, Nature e tal, simulamos a realidade, realmente tem um povo simuladão lá mesmo, o povo sente mesmo, sente amor, sente frio, sente fome, realmente sente mesmo, tem consciência e tal. Se for, aí a ideia dele é muito legal. Se for provado que a gente consegue fazer isso, a conclusão dele é muitíssimo provável que nós estejamos aí. Hum, Entende? Porque simplesmente é o seguinte: bom, a gente sabe que é possível. Se a total. gente sabe que é possível, é muito. Devem existir inúmeras outras simulações. Podem existir muito mais simulações no universo do que o universo real. O universo real é um só. Uhum. Então, a probabilidade de a gente estar na simulação é altíssima, é quase 100%. Eu não sei se você conseguiu sacar, eu demorei para sacar isso. Eu É, demorei para a gente entender. É claro que só vai ser verdade se provar, se a gente conseguir provar que a gente consegue fazer uma simulação de gente consciente. O que eu acho difícil, não consigo ver como é que a gente poderia será? chegar a uma conclusão exata disso. Talvez poderia fazer um É. desses maravilhoso e tal, mas como é que você consegue provar que o povo lá sente fome? Como é que Entendeu? consegue provar o quê? O povo lá sente fome. Ah, Claro, tem que ser igual a gente, tem que sentir fome, tem que sentir frio, tem que sentir prazer. eu acho que nem seria tão difícil assim. Daí eu já penso lá no Matrix, né? A galera naquele negócio cheio de goo, né? De, sei lá, meleca ali. Eles estão recebendo nutrientes e tudo, eles têm tudo que precisa para sobreviver, mas eles acham que estão com fome lá na É que eu acho que no simulação, né? Matrix não necessariamente tem isso que eu tô falando, sabe?
No Ah, Matrix, tá. acho que todo mundo que tá lá, ou é gente mesmo, que a consciência vem de um cérebro mesmo, Uhum. ou então é tipo o Agente Smith, que o Agente Smith é sabe o Agente Smith? Aham. O Agente Smith, qualquer agente lá, né? O Oráculo também, o que eles são? Eles são programas, certo? Uhum. Mas, ok, eles têm aquela casca de imagem, eles falam, eles dão informação, eles recebem informação, Uhum. eles parecem completamente humanos e tal. Mas não dá para dizer que eles sentem frio, sentem fome. Ah. Eu tô querendo Cara, dizer que eles conseguiram passar para uma máquina consciência exatamente tão perfeita e é provado que isso é possível. Nessa hipótese, né, estaria provado que isso é possível. E é tão intricado o negócio que, inclusive, a emergência da consciência aconteceu ali também. Eu acho que hum, para a hipótese do Nick Bostrom, você, né, tipo assim, você valer, eu acho que precisa ser assim, entendeu? Acho que precisa ser assim. Mas o mais interessante é que ainda tem uma outra conclusão. Isso que é, na verdade, é o que eu te falei. É que se provarem mesmo, e se a gente perceber que a probabilidade é maior, de que a gente é enorme, de que a gente está vendo a simulação, e mais que isso, se vier aqui alguém falar, vocês estão vendo a simulação mesmo, tá? Parece um portal dimensional para minha frente. É isso mesmo, vocês estão na simulação, vai embora. Que diferença que isso faz? Daqui a pouco eu vou ter que almoçar de novo, porque assim, eu vou continuar com fome. Se eu deixar de almoçar, esse portal não vai abrir aqui, vai me fazer parar de sentir fome. Eu vou continuar, a simulação vai continuar rolando do mesmo jeito. Então, é. se for, faz diferença. A diferença eu acho que é, cara, com essas brisas eu tô percebendo o quanto que escolha é importante pra mim. A Quanto o quê? diferença é escolha. Escolha A, a de di- escolher acreditar? escolha, poder de escolha. Porque a diferença em Poder de saber e escolha não. em geral ou Assim, poder de escolha escolhendo o que você quer, vai é. acreditar? Não, pra mim, filosoficamente falando, escolha é algo muito importante, muito crucial, né? Tá. Filosoficamente falando. Porque pra mim a diferença entre saber, tipo assim, eu sei que é uma simulação e eu não sei se pode ser, é que isso vai modificar minhas escolhas. Ah, sim, eu tenho que comer. Sim, beleza, eu tenho que comer, mas eu posso de repente fazer escolhas diferentes, porque agora eu entendo o que é que tem além ali. Eu entendo que é uma Você está na simulação. simulação. É. Eu acredito que seria diferente nossa forma de pensar, porque de novo a gente volta no foco. O meu foco naquele assunto viria de um lugar diferente. Então eu provavelmente faria escolhas diferentes e teria resultados diferentes. Tá, faz sentido. A brisa que tá me vindo na cabeça agora são as. É que eu não sei se dá para chamar de escolha, mas são as conclusões que eu tirei baseado em como eu acho que o universo funciona. Por Hum, exemplo, uma das coisas. Quando eu era mais novo, eu ia achar muito legal, tipo assim, deixar um legado para o mundo. hum. Super legal, assim, isso por si só, entendeu? E aí, depois que eu fui percebendo, eu parei para pensar, bom, hoje eu tô vendo aqui, eu não acredito que tem nada para frente, eu não acredito que a minha consciência vai existir depois que eu morrer. Para que deixar algum legado aqui? Hum. Tipo É, assim, eu não tenho filho, pelo menos ainda. Não sei como é que vai ser isso. Aí faria sentido, sim, deixar para filho, para alguém da família. Beleza, isso uhum. aí. Mas se não for isso, Pois é. é o que eu falo, assim, a minha conclusão é hoje, é o seguinte, se eu fosse, vamos supor que daqui 200 anos vão falar do meu nome como se fosse um cientista super, nossa, tinha uma contribuição para a humanidade fodida e tal. Ou fui um artista, não sei o que, não artista, sei que é foda. Ou, tipo assim, vai dar umas décadas, ninguém vai nem nunca saber que eu já existi nesse universo. Para mim faz diferença nenhuma. Zero. Entendeu? Então, E tipo alguém assim, saber, não é uma e coisa que eu você ter um sempre. monumento, se você tivesse um monumento feito em homenagem sua e
próximas gerações soubessem quem você é pro resto da eternidade, também não ia fazer Não diferença faz a nenhuma. menor diferença. Não faz a menor diferença. É. E é aí que tá. Essa decisão, essa escolha que você faz, e nisso não fazer a menor diferença, vem da sua visão de mundo, vem do que você É, acredita que é, rola é, no todo, né? realmente. Eu acho que assim, no caso do que não faz diferença da simulação, é como tudo, né? Tipo assim, tem coisas que fazem, tem coisas que não, né? Então, não faz diferença, por exemplo, cara, não adianta. Eu vou continuar ah, trabalhando, eu vou continuar fazendo, buscando as coisas que eu quero para minha vida. Eu não vou deixar de, Uhum. quer saber? Eu vou só pegar uma barraca e morar na praia, porque eu vivo na simulação mesmo. Eu vou continuar sentindo fome, vou continuar precisando de dinheiro. Então, não adianta. Então, isso aí não muda nada. Mas sim, eu É, acho que percepções, algumas percepções mudam, né? Nesse é. caso aí. E talvez não muda nada pra você a forma como você é hoje, mas pra uma outra pessoa talvez mudasse. Uma outra pessoa iria dizer, não, então vamos morar na praia, Ah, foda-se. tá. Não, lógico. Claro que ele fala isso, né? É como ele vê, né? É, Esse negócio que fala que não muda nada. É como ele vê e eu concordo com ele. Não muda nada. Claro, muda esse tipo aqui que eu tô falando, mas assim, na prática mesmo da vida, no dia a dia, não muda nada. sim. Bom, Ok. Então, deixa eu reformular. No dia a dia, se você vai fazer coisas cotidianas ou não, se você vai deixar de seguir algum. Não, eu vou acabar me contradizendo. Eu preciso chegar no seguinte ponto. Eu, se me dissesse que eu vivo numa simulação hoje, eu realmente eu entendo, eu não deixaria de trabalhar, não deixaria de, não mudaria meus objetivos, sei lá, afetivos e tal, nada disso. Eu não mudaria. Agora, talvez se eu fosse, por exemplo, talvez essa questão do monumento aí, né, de ter um monumento ou não, talvez mudasse se eu pensasse, se eu tivesse, se fosse o João de 15 anos de idade, se ele falasse isso, aí esse ponto aí, talvez mudasse. uhum. Mas, pragmaticamente, assim, de atividades do dia a dia, não mudaria. Acho que o grande ponto é esse. Algumas pessoas podem mudar mesmo, né? Sei lá, vai saber. É, eu ia fazer uma pergunta aqui antes de eu adicionar o que eu pensei. Por que você faz as coisas que você faz no dia a dia? Por que seguir a carreira que você segue? Você tem um porquê? Aham. Olha, uma parte é porque, tipo assim, me foram ditas, ensinadas e mostradas coisas desde quando eu era muito criança e não tinha, né, a mentalidade que eu tenho hoje. Mas assim, tendo a mentalidade que eu tenho hoje, por que que eu faço as coisas? Mas é basicamente por causa disso. Por que que eu quero, por exemplo, me desenvolver no meu trabalho? Porque eu quero aumentar minhas possibilidades de renda, porque eu quero que quando uma coisa que eu faça no meu dia a dia me traga um retorno, dizer, emocional, sei lá, Hum, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa que faz sentido para mim, não sei se é emocional a palavra, faz é, sentido para mim, e daqui uma semana eu vou estar me sentindo bem por causa disso. Daqui um mês eu vou estar me sentindo bem por causa disso. Daqui 10 uhum, anos eu vou estar me sentindo bem por causa disso. E eu preciso ficar ok. fazendo isso sempre. Para daqui um dia, uma semana, um mês, 10 anos, estar me sentindo bem. Mas o horizonte é sempre esse. O Ok. horizonte final é o final da vida. A minha tese é de que é por isso que você não mudaria nada. Que se você descobrisse um fato, tipo assim, que muda totalmente a nossa realidade, né? Nem que não seja simulação, alguma outra coisa, tipo, nossa, comprovação que Deus existe, né? E você não mudaria nada na sua vida não muda. Eu Tá. vejo que é porque você já tá fazendo as coisas exatamente porque é aquilo que te faz sentir bem. Então, pra que mudar? Não sei se eu entendi. Assim, o caso de Deus é um negócio complicado, porque aí vai ser o Deus cristão. Se fosse o Deus cristão, mudaria muita coisa.
É? Se for provado que o Deus cristão existe, sim, porque tem um monte de coisa que eu faço hoje que o Deus cristão vai mandar para o inferno na hora. Ah, é coisa boba, por exemplo, E- comer frutos do mar, eu como frutos do mar. Pode. É o Deus cristão manda pro inferno, né? O Antigo Testamento diz isso, entendeu? Agora, se for o Não, Deus mas é do cristão, Antigo Testamento, ele mudou exato. depois. Se for o Deus cristão que não é do Antigo Testamento, aí isso aí, beleza. Frutos do mar eu poderia continuar comendo, mas outras coisas eu não ia poder também, né? Fazer. Coisas essas que os cristãos mais fervorosos fazem. Enfim, Muitos né? Não, amam. não era exatamente esse o ponto do negócio, mas a questão é diferente de uma outra pessoa que possa estar fazendo o que faz no dia a dia porque é o certo, mas ela não se sente bem fazendo aquilo, por exemplo. E esse é o certo, é aquele certo subjetivo. Pode ser o certo porque alguém ao entorno dela falou que era certo, pode ser, sabe? A pessoa está fazendo aquilo por obrigação, porque ela se sente obrigada a fazer aquilo porque é o que ela tem que estar fazendo, é o que ela deve estar fazendo. Então, essa pessoa descobre que está numa simulação e ela joga tudo pro alto e muda. E faz o que ela realmente queria Pode fazer, ser. né? Ou seja, de Nesse repente ela vira uma sentido. criminosa, vira um bandido, por exemplo. As, Mas quando eu poder. falo bandido, tipo lá em branco, começa a roubar, sabe? Começa a roubar a torta Ah, direito. tipo, eu A vou simulação fazer mesmo, o que eu então foda-se. quero. Pode acontecer, né? Pode se tornar um É que eu acho caos. que não precisa, o problema é que eu acho que não precisa acontecer, né? Esse aqui é o problema. Enfim, essa é uma brisa bem brisante que eu Não, acho essa é uma brisa fantástica. bem brisante. Essa é uma brisa bem brisante, porque assim, é muito assustador isso. Com certeza, muitos filósofos devem falar dessa questão assustadora. Acho que Sartre é o que mais me vem à mente, assim. É, Sartre tem uns negócios desse, eu não sei exatamente se é uma frase e tal, mas assim, ele diz que o ser humano, tão logo ele é atirado ao mundo, sem consulta nenhuma, não foi consultado, porra nenhuma, ele já é imediatamente responsável por tudo aquilo, por tudo aquilo que acontece com ele. Isso é uma frase muito interessante, ele é responsável pelo que acontece com ele. Não quer dizer que ele é culpado, mas ele é perfeito, responsável. Se ele teve uma perfeito. infância de merda, não sei o quê, não teve oportunidade, ele é responsável pelas consequências disso na vida dele, ele não tem culpa. Mas é ele que vai lidar com aquilo. É. É, tenso. É, Nossa, essa brisa é meio então, deprê pra mim. é mesmo? É, eu acho assim, e aí eu fico, quando eu olho tiro as conclusões que eu tirei e as coisas que eu escolho fazer e escolho não fazer, cara, é até um pouco confuso, porque tipo, é um pouco confuso até, mas tipo assim, eu digo isso por quê? Porque se você olhar, as coisas que eu faço, elas continuam sendo coisas, na maior parte possível, corretas. Hum, Eu expliquei isso para mim na minha cabeça já, porque, cara, a gente cresce numa cultura, nossa cultura evoluiu. Se a gente não fizer agir corretamente, não vão agir corretamente conosco também. Então a gente precisa dessa mentalidade para ter uma sociedade estável. ok. Com essa a racionalidade que eu tirei do negócio, entendeu? Então, por isso que eu continuo fazendo muitas das coisas que eu fazia já quando eu era católico, por exemplo, eu acreditava que eu podia ir para o céu ou para o inferno, dependendo do que eu fizesse. Hoje eu faço algumas coisas que mandariam para o inferno, mas não mandaria muito fundo para o inferno, não. São coisas razoavelmente inocentes. Seria uma das camadas mais frias, mais geladinha ali. Esse é uma dia mais Humildes. superficiais ali. Não roubo ninguém, não engano ninguém, pô. Oh, meu Deus. Trabalho É. honestamente. Mas Hum. é mesmo. Mas Pô, você mas sabe que você assim, falou isso e eu lembrei, eu vou ter que citar de novo o livro 21 lições para o século XXI, porque ele desenha de uma forma muito bacana essa ideia de certo dentro de uma cultura. E quando a gente está hum, inserido nessa cultura, por exemplo, na Western culture, né, a cultura ocidental,
A gente tem muita certeza de que este é o certo. Mas quando você É, abre, você expande e você vai estudar outras culturas, você fala: ah, tá, então na outra cultura, isso que eu tenho certeza que é o certo não é o certo? E agora? E você entra na crise existencial garantida aí, que você sempre fala. isso é muito louco, porque eu já vi uns debates do Sam Harris, inclusive. Hum, Foi legal ter o nome do Sam Harris aí, porque né? ele é ateu, ele totalmente cético, e ele acredita que existe, se eu não me engano, ele acredita que existe uma moralidade objetiva. Hum, Um dos debates que eu vi dele era sobre isso com um apologista religioso muito famoso também, que é o William Lane Craig. Não sei se você conhece ele. Os dois, me pareceu que os dois acreditam que existe uma moral objetiva. Só que de uhum. onde ela vem é diferente. O William Lane Craig acho que vem da religião, o Sam Harris vem de outro lugar que eu não sei o que é, e até hoje eu não entendi. Então, eu não entendi, eu acho que eu tendo a não concordar, só que eu sei que ele sabe muito mais do que eu. Então, tipo assim, ainda fico com a pulga atrás da orelha, que ele tem vontade de entender isso melhor, sabe? É. Mas é, cara, assim, pra mim o intuitivo é você olha pro mundo e vê, cara, cultura que é certa e errada é muito cultural, muito cultural. Não tem os índios lá, você já viu os índios que pro menino virar homem, né, o que ele tem que fazer é botar aquelas luvas com a formiga, tipo assim, uma formiga te joga no chão, picada de uma formiga te joga no chão e te faz chorar. Os meninos com as luvas lá, cheios. Ah, meu Deus do céu. E não precisa ir muito longe, não, porque isso que você tá falando, eu vejo hoje, por exemplo. Para um menino ser homem, ele tem que ser durão, ele tem que aguentar no peito a dor, né? Mas isso é da nossa cultura. Será que todas as culturas acham isso? Será que a moralidade objetiva é essa? De para Não você se sei. tornar Olha, homem, você tem que aguentar dor? eu vou te falar, seria muito legal conhecer um antropólogo para a gente convidar, porque Né? eu tenho super curiosidade para saber isso. Eu tenho Ótimo. muita curiosidade para Bora saber como é que achar. você tem outras tribos, sabe? Eu acho que em algum ponto deve convergir, sabe, Dai? Porque o homem tem mais força física para caçar, para lutar, Uhum. e a mulher ela tem mais ônus, ônus físico, por exemplo, na hora que vai engravidar, para parir. Sim, isso é biológico. Então, então acho que sim, acaba que deve convergir essa tendência do homem ter que ser vamos dizer, o mais protetor e a mulher. Tá, mas olha só como isso é muito cultural e a gente nem percebe o quanto a nossa cultura está enfinhada na nossa cabeça, né? Você tá falando isso depois que eu falei sobre o menino para ser homem tem que aguentar dor. Mas quem que aguenta mais dor? O homem porque ele é musculoso ou a mulher porque ela tem que parir? Ah, não, claro. Eu acho que isso é uma simbologia. Essa coisa da luva, acho que é uma simbologia. Eu acho que, na É, verdade, não é a dor que vai levar ele a ser homem, sabe? Eu acho que é mostrar resistência, porque a resistência permite que ele casse e que ele lute. Eu acho que é tipo isso. Deve ser alguma coisa assim. é. Mas deve ser é uma coisa irracional, assim como várias coisas que a gente faz, né? E aí que tá. Então, beleza, isso é verdade, eu entendo, o homem sendo mais forte, ele tem que caçar, legal. Mas será que sempre vai ser assim? E ao longo do Não tempo que a necessariamente. caça não vai ser mais ser uma questão necessária para a sobrevivência do ser humano? E aí, a moral continua sendo objetiva? O homem continua tendo que ser forte e aguentar a dor em uma sociedade onde isso é desnecessário? Era, é que eu te falei, eu entendo por que talvez isso possa convergir, entendeu? Eu acho que você, Uhum. eu não sei, eu conheço muito pouco para dizer, mas me parece que Eu tô os só índios colocando têm que Serasa caçam. aqui, né? As minhas É, perguntas são todas retóricas. mas eu imagino, pelo pouco que eu sei, me parece que isso tende a convergir no mundo. Mas, primeiro, eu não sei se isso é verdade. Segundo, se convergir, ainda assim, é totalmente plausível que existam outras culturas que a mulher seja provedora do lar.
Não, e até mais do que isso, talvez essa dinâmica seja totalmente desnecessária. Não precise de Às vezes provedor. às vezes é neutro. Às vezes é neutro. Nós estamos aqui, você tem um filho aqui, eu sou diferente por isso, eu sou um pouquinho mais forte aqui, mas é isso aí mesmo. Ah, É aquilo que eu falei, eu tenho esse espacinho no meu cérebro que ele abre assim para infinitas, pro multiverso, entendeu? Eu tenho esse espacinho no meu cérebro reservado para o multiverso. Pode ser tanta coisa, mas tanta coisa que eu não sei. mas eu acho que não precisa nem disso, Dai. Acho que nem precisa disso. Ah, Acho que nem precisa de multiverso. É o que você falou, a questão, se é uma questão cultural, na nossa própria realidade aqui, cara, pode existir. sim. É, e eu digo assim, por exemplo, o que eu estou pensando agora é ao longo do tempo. E se isso muda ao longo do tempo? Então, hoje é assim, o homem é biologicamente mais forte que a mulher. Mas nada impede que ao longo de muito tempo isso não seja mais verdade. E aí, aquela moralidade que era objetiva já não é mais objetiva. Agora ela está condicionada à biologia que mudou, Dai, né? para pensar. A gente tem É uma situações. brisa louca. Não, mas olha só, a gente tem situações hoje em países mais, tipo assim, muito fanáticos lá do Oriente Médio, totalmente tem casos aí do cara casa com uma menina de 9 anos. É, para eles é totalmente natural. E tá tudo certo. Tá tudo certo pra Uhum. eles. Então, é tipo assim, a cultura ocidental também já foi um pouco, entendeu um pouco a isso aí, imagino. No É isso que eu passado, ia falar. Quando foi que a gente começou a entender que isso não era normal, que isso não era benéfico, vamos falar assim, né? Normal é uma palavra ridícula, mas que é, isso não era benéfico para a sociedade, porque em algum é, momento lá atrás eu acredito que isso acontecia. Também não sou arqueóloga, ou sei lá eu, que você falou ali, mas, né, vamos voltar no tempo, eu na acho que nossa cultura aqui. Eu acho que em algum momento isso era muito mais normalizado. sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe assim, ó, os próximos nossos parentes próximos, avós, bisavós, assim, a gente sabe que eles tinham filho mais novo, mais Sim, novos. que eles casavam com 13, né? Exatamente. Então você imagina mais para trás, sabe? E que até a expectativa de vida era nada, tipo, alguém com a minha idade era um idoso. Que a expectativa de vida era 40 anos, né? Sei lá. Então, é isso. É aqui que eu quero chegar, para a gente não entrar numa brisa sociológica aqui, a ideia é, Entendi. será que as coisas podem ser objetivas desse tanto? Será que a física quântica ela é só espiritual ou só material e é só isso? Ou será que é mais de uma resposta, sabe? Não, mas no ponto, peraí, veja. Eu queria voltar para a física quântica também. É, Mas assim, desculpa, eu me perdi no que você falou. Você pode falar de tá, novo. não, vamos lá. Você trouxe essa ideia de a física quântica, ela é material, e o que as pessoas trouxeram para o espiritual é uma distorção das coisas, né? Uma falta de compreensão Pelo de como menos a ela ponte. funciona. Pelo menos Oi? a ponte entre a física, pelo menos a ponte entre a física quântica e o espiritual. Mesmo se o E, espiritual existir, eu ainda vou ter problema com a ponte, entendeu? ok, não, então beleza. É porque era mais ou menos isso aí que eu ia construir mesmo. Porque eu entendo essa ponte que você falou, eu também acredito que essa ponte é com base ou em querer se sabonetar ou sabonetar os outros, ou em Isso. falta de instrução, de entendimento mesmo sobre o experimento ali, ou alguma outra coisa análoga a isso. Eu acho que essa ponte também é falha. Eu não sei se essa é a ponte original, né? Eu não sei se você tem esse dado. Talvez essa ponte tenha originado em outro lugar e foi construída. Sabe Isso por que que eu aí. tô falando isso? Hum. Porque às vezes a gente acha, isso já aconteceu várias vezes nas minhas pesquisas. A gente acha que uma determinada coisa surgiu na Europa do século XVI e na verdade não era nada disso. Os orientais lá de milênios atrás já estavam falando isso há muito tempo e daí a gente acha que quem inventou foi o europeu.
Mas não é. O europeu só botou num carimbo ali e disseminou para o mundo. Então, será que realmente essa ponte é a origem disso tudo, né? De novo, o multiverso, a partezinha do meu cérebro aqui que cabe o multiverso dela. Não sei, pode ter sido que esse rolê de física quântica e espiritualidade tenha nascido muito antes disso. Eu acho improvável pelo seguinte, que a física quântica, ela é, por definição, como as coisas funcionam no mundo que a gente não acessa no dia a dia, no mundo nanoscópico, no mundo nano, no mundo Uhum, do átomo. sim. Então, eu não vejo como. Aliás, a gente não tem notícia nenhuma de que o povo sabia dessas coisas, né? E a Uhum. física quântica, ela por definição, ela acontece ali, sabe? E ela tem umas outras características, assim, né? Então, assim, você tem tudo que existe de física quântica, né? Você tem conferências científicas, você tem cursos em universidades, você tem periódicos científicos, né? Artigos científicos, conferências científicas, você tem, tipo assim, e tudo isso, em todos esses veículos, em todas essas situações, você não tem nenhuma menção de ponte com o mundo espiritual, entendeu? Sim, Então, nem vai assim, ter. então, assim, pois é. E também ter existido antes, eu também acho muito improvável, porque é um assunto que, por definição, você precisa, é um assunto que você não tem como, você, você não tem como começar a tratar desse assunto se você não tiver uma infraestrutura tecnológica muito avançada. Uhum. Se você conseguir lidar, se você consegue lidar com o conhecimento de como se comportam partículas, ondas da escala do átomo, Eu entendeu? vou tentar fazer uma analogia aqui para tentar explicar um conceito que eu tenho na minha cabeça, tá? Se eu falhar, eu tento de novo. Para mim é mais ou menos assim. Os antigos, como dizia minha avó, né? Os antigos usavam o chá de boldo para curar dor de estômago. Mas os antigos, eles não tinham como estudar as partículas da folha de boldo, eles não tinham como saber quais eram os átomos que estavam ali, mas eles sabiam que tomar o chá de boldo era bom para o estômago. E isso de Sim. muita data, milênios e milênios que tem esses negócios de chá para isso, chá para aquilo. Sim, verdade, eles não tinham essas técnicas, mas tinha alguma sabedoria ali que a gente não sabe de onde veio, se perdeu ao tempo. É meio que isso que eu Eu fico entendi. pensando, Não, eu sabe? entendi. Eu entendi. Sim, faz sentido. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo disso. Tem muitos exemplos disso e de que é coisas que a gente sabia, que são explicadas pela física quântica, que a gente não sabia. A gente sabia muito antes de conhecer a física quântica. Por exemplo, Uhum, o carro esquentar, por exemplo. Tudo bem, o carro, alguma coisa esquentar, um tecido preto esquentar, por exemplo, sabe? uhum, Ou então você bota uma estufa, vamos falar de estufa, que a luz entra e lá dentro fica quente, né? Por um uhum, tempo você não sabe, muita gente que tem estufa hoje nunca ouviu falar de física quântica também, e uhum, sabe que se bater luz dentro da estufa, vai esquentar por causa do vidro. Se você sofisticar um pouquinho o conhecimento, você vai conseguir descrever o seguinte, que a, a luz visível, né, a luz do sol entra, ela bate nas coisas lá dentro da estufa, ela atravessa o vidro, bate nas coisas lá dentro da estufa, é absorvida e esquenta essas coisas. uhum, Você também ainda não precisou da física quântica, né? Mas uhum. aí você vai ainda, aí você chega na física quântica. A luz entrou na estufa, as coisas ali absorveram isso né, absorveram a luz, a energia da luz virou um aumento de temperatura, e essas coisas também, com o aumento de temperatura, reemitem essa luz, que agora, em vez de ser a luz visível, é a luz infravermelho, e a luz infravermelha, o vidro é um espelho para ela, então a luz infravermelha fica lá dentro e continua esquentando as coisas lá dentro. Isso é total física quântica, porque
a luz visível bate nas coisas, as partículas, os elétrons, não sei exatamente, adquirem um estado de energia diferente, que é quântico, que é um Uhum. negócio fixo, daí que vem física quântica, e depois eles perdem essa energia, só que elas perdem de que forma? Com luz infravermelha. Porque é assim, né? Sabe lá por quê. Então, assim, o que é o meu ponto aqui? A gente entende, a gente já entendia que uma estufa recebia luz e esquentava antes de conhecer física quântica. Uhum. Então, sim, é possível. Aí, acho que o que você está querendo dizer talvez alguma coisa que os antigos soubessem, ah, que nós atribuímos ao espiritual, poderia ser explicado pela física quântica que a gente descobriu hoje. Uhum. Mais ou menos por aí. E Sim, daí um dia você vê, ah, tá, esse evento espiritual aqui na verdade era física quântica. mas assim, se você vê assim, tecnicamente o que é a física quântica, é muito provável, não existe uma ponte. A ponte parte dessas coisas Sim, que eu a te falei. ponte hoje é a ponte que o pessoal usa hoje para afirmar isso como se já fosse comprovado, né? Que é isso que você está falando. Nessa ponte que o pessoal usa hoje é para dizer a física quântica é para afirmar a física quântica é espiritual, né? E não é isso que eu tô explorando aqui na minha brisa. É a ideia de que pode ser que um dia isso seja comprovado, mas não está ainda. Essa ponte ainda é inexistente. E talvez nunca seja, talvez seja É, desprovado totalmente. eu acho que pode ser no sentido filosófico. Mas acho que se você pega tecnicamente o que é a física quântica e você diz que um dia o espiritual pode ser explicado por aquilo, eu acho que é análogo assim, é você pegar, tipo assim, não sei, abrir um chip de um computador ali e dizer que um dia o mundo pode ser explicado por aquilo, sabe? Ou pegar o espiritual pode ser explicado por aquilo. Entende o que quer dizer? É tipo assim, as coisas não têm relação uma com a outra. O que existe de relação é única e exclusivamente a ponte que o povo fez por causa dessas particularidades que a física quântica tem de não ser intuitiva para o dia a dia. Uhum, Entendeu? sim. Uma outra coisa, por exemplo, da física quântica, que é super legal, um negócio chama emaranhamento quântico. Não sei se já ouviu falar também. Já ouvi falar, mas eu não sei o que é, não. Emaranhamento quântico é o seguinte: alguém descobriu, não sei quem foi, e aí descobriu que se você consegue você gerou dois fótons emaranhados quanticamente. Ah, como é que faz para gerar dois fótons emaranhados quanticamente? Faço nem ideia. Mas o que significa? Aceite isso de coração por enquanto. Eu gerei dois fótons, tá? E eles estão emaranhados quanticamente. E eu joguei esses fótons, isso foi comprovado experimentalmente. Tá? Eu joguei esses fótons, eu não sei como. Tá? Esses fótons, tipo assim, esse aqui foi para um lugar lá no Pacífico, esse aqui foi para um lugar lá no continente americano lá. E aí eles têm propriedades. Uma propriedade quântica chama spin, que não tem nenhum significado intuitivo para nós, mas eles têm uma propriedade que chama spin. Assim como a garrafa tem cor, tem peso, o fóton tem spin. É um número. Tá. E aí é o seguinte, qual que é o grande ponto? O grande ponto é como eles estão emaranhados quanticamente. Se você muda o spin de um, o spin do outro vai mudar a distância também e simultaneamente. Mas não é que é rápido. Não é que ele vai mudar rapidinho depois, ele vai mudar simultaneamente. Simultaneamente. E aí, óbvio que eu estou explicando de uma forma muito rasa, mas isso é bem tecnicamente descrito. Inclusive, o Einstein chamou isso, deu o nome disso de Spooky Action at a Distance, de ação sinistra à distância. E por que Uhum. sinistra? Porque ah, isso aí vai totalmente contra a grande descoberta pela qual Einstein é conhecido, de que nada pode ser mais rápido que a luz. Como assim, peraí? Qual é a relação? A relação é a seguinte:
Se você mudou o spin do fóton aqui e ele imediatamente mudou lá, não é que é rápido, é imediatamente. Isso significa que se você transferiu informação mais rápido que a luz. E aí, por isso que Einstein ficou doidão ali. Tipo assim, ficou doidão que eu digo assim, né? Por isso que ele chamou o negócio, velho, isso aí não faz sentido nenhum e tal. Ficou Só que split. acontece. Fato é que acontece. Isso é emaranhamento quântico, sabe? Isso é super legal também. Então, tipo assim, então você vê, são coisas que nem um cara que descobriu uma coisa totalmente contra-intuitiva é capaz de compreender. Então, a física quântica te oferece essas coisas, sabe? Aí, por exemplo, acho que o Deepak Chopra ele fala disso demais, sabe? Acho que o Deepak Chopra ele pega muito essa questão de spooky action realistas e, e, e aí diz umas coisas de transferência de consciência. Eu não sei exatamente o que ele diz, não, mas ele diz uns trem assim. Para ele fala que os átomos têm consciência também, sabe? Mas fica uma coisa muito louca. Esse cara eu vou ter Mas que ler, então. isso é uma outra coisa da física quântica. Um outro exemplo de que a física quântica ela pode ser tão ah, ela pode ser tão utilizada, ela acabou sendo tão utilizada para essas implicações. Porque Sim. as coisas que acontecem são extremamente estranhas para nós. Se você não tem um conhecimento muito profundamente técnico ali, que 99,9% das pessoas não tem, aquilo parece um mistério, aquilo parece místico. Mas Para você eu entender quero aquilo, formular uma frase aqui para ver se você me diz se é isso que você está afirmando. Para você, existe uma realidade objetiva e imutável de que a física quântica ela é material e material apenas. eu acho que sim. Eu não Ok. posso, eu não posso provar. Mas assim, eu não tenho por que pensar o contrário. Sim. Os motivos que eu tenho para pensar o contrário são pessoas vendendo curso, são pessoas falando que se você vibrar numa certa frequência você vai ficar rico. Então, são coisas muito não críveis para mim, entendeu? Uhum. Por outro lado, se tudo que eu vejo, tudo que eu já estudei com mais profundidade da física quântica acadêmica ali, que acho que não faz nem sentido falar física quântica acadêmica. Física quântica é acadêmica, sabe? O que existe física quântica não acadêmica é uma apropriação do nome que não deveria acontecer. Sim. Então, assim, para mim é muito implausível. Para mim, achar que a espiritualidade pode um dia ser explicada pela física quântica é, é infrutífero. É tão implausível que é infrutífero. Para mim é, entendeu? Uhum. Seria, deixa eu pensar uma analogia. Tipo assim, seria como eu querer dizer. Eu só te falei do computador, mas o computador não foi uma boa analogia. Tentando achar uma boa. Eu não sei, seria como eu tentar explicar né, que existe um mundo espiritual a partir de geometria, entendeu? Você Uhum. não tem uma coisa que leva. Só que a geometria dá para você ver claramente. Você vê que ninguém nunca teve essa ideia. Ninguém teve a ideia de explicar que a geometria. Se bem que acho que sim, mas enfim. Isso que eu ia falar. É, mas para mim é muito implausível, Tá, sabe? não. Muito implausível. É. Eu vou tentar colocar em palavras o que eu ouço quando você diz isso. A sua visão é a de que não existe nenhuma, como que eu vou colocar assim, nenhuma correlação que te faça nem mesmo pensar que pode estar associado, né? Exato. Tipo, É. para que eu associaria essas duas coisas? Não tem nada ali que te faz achar que elas são nem similares. Uma coisa nesse Sim, sentido. sim. Perfeito. E eu vou jogar uma granada intelectual aqui. Não sei, espero que alguém fale nos comentários o que eles acham sobre isso. Eu tenho a impressão
de que isso acontece muito com pessoas cuja espiritualidade ela é muito mais baseada na religiosidade do que na espiritualidade abrangente que eu falei lá no começo, sabe? Porque você falou que você já foi católico, então a sua referência de espiritualidade ela é muito fechadinha. Peraí que eu tenho que tirar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo mais baixo porque minha caixa é ruim, tá? É porque minha Ah, caixa é ruim. não, é porque agora também acabou a bateria aqui, eu vou ter que usar Acabou o a bateria? microfone ruim Deixa eu, aqui. acho que eu vou botar um fone aqui também, porque senão fica muito baixinho. Só um minuto. O microfone do meu celular fica bom? Eu vou usar aqui esse bonitão de microfone. Eu vejo isso, eu posso estar errada como sempre, mas eu vejo que a maioria das pessoas que chegam a essas conclusões que você está mostrando, eles têm um contato com a religiosidade, com a espiritualidade religiosa, com aquela que tem uma doutrina muito fechadinha e um conjunto de regras muito uniforme, homogêneo ali, sabe? Quando você começa a explorar essa espiritualidade um pouco mais abrangente e maior, eu vejo que algumas das coisas que. Eu tô tentando colocar palavras num negócio que eu não sei direito ainda explicar, tá? Mas algumas das conclusões a que você disse que chegou aqui, elas se relacionam a essa religiosidade. Elas não se relacionam à espiritualidade. Por exemplo, quando você fala que as pessoas falam que pensar positivo é para você ganhar muito dinheiro. Isso aí é uma coisa assim, ó, desse tamaninho. Não Sim, é é um sobre exemplo. isso que é o rolê todo. É a mesma que eu falar que cientista é louco porque uma hora eles acham uma coisa, daqui a pouco eles acham outra. Então a ciência não serve para nada, porque uma hora eles acham uma coisa, depois eles desprovam aquilo que eles acabaram de provar, então a ciência não é falha. Tipo, sabe, é algo muito pequeno para a gente colocar como a conclusão. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, eu entendi. Só que quando eu disse dinheiro é um exemplo. Eu sei que tem outras coisas, tá? Se eu tinha pensar positivo para sua vida, para você ter um certo retorno afetivo em alguma coisa. Não, também não. Ou, qual seria uma outra coisa além dessa? Por exemplo, eu acho que os exemplos são os mais conectados à materialidade, tipo aquele de idioma, sabe? No sentido Ah, de eu preciso acho que primeiro acreditar, por exemplo, eu acho que esse aqui é meio até psicológico. Eu preciso primeiro acreditar que eu tenho, que eu mereço alguma coisa positiva, para depois eu ir correr atrás de melhores oportunidades, para daí eu poder conversar com pessoas que realmente me tratam de uma forma condizente com eu ser merecedor, para depois eu conseguir ter um emprego melhor, para eu conseguir negociar um salário melhor, sabe? Mas isso parece que é uma ponte de se eu acreditar, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas na verdade primeiro eu preciso pensar para depois eu conseguir materializar. E isso é espiritual. Nessa espiritualidade abrangente que eu estou trazendo. Eu preciso primeiro que esse pensamento ocorra na minha cabeça para depois eu conseguir ter os resultados que a realidade impõe. mas, assim, tudo acaba que você está sempre desmembrando o pensamento Sim, positivo para retorno financeiro em sim. intermediários, não desmembrando É o pensamento positivo intermediários para. possíveis. É Aham. intermediários possíveis, porque é aquilo que eu falei para você. Para mim, essa espiritualidade ela anda junto com a materialidade, né? Então, não é sobre se eu pensar positivo eu vou ganhar na loteria. Não é sobre isso. É sobre eu
penso positivo, essa positividade traz uma diferença emocional, que traz uma diferença na minha atitude, que traz uma diferença no meu entorno, que traz uma diferença. E isso é uma explicação desse espiritual, digamos assim. Eu diria que isso é exatamente a explicação do material. Exato, que é o que eu estou dizendo, as duas andam juntas. Mas então por que que tem por que que teria, então, nesse caso, esse exemplo, por que Porque que as teria pessoas não entendem, espiritual? porque as pessoas não entendem o passo a passo. Então, para elas se torna espiritual porque não, você não sabe o passo a passo. Você só sabe que se você pensar positivo, sua vida muda. Daí se torna espiritual. É uma forma de explicar a mesma Tá. coisa. Talvez eu entendi, eu acho que eu entendi o que você disse. E acho que eu chamaria de psicológico, e para mim, o que é psicológico é material. Então, acho que chega na hora de. É. É que Mas acho que eu entendi o que você falou. a psicologia ela não se ocupa tanto assim de explicar isso. Não, ela, né, acho que ela não se, acho que ela não se ocupa, né, exatamente. O que se ocupa de Fato explicar é que isso tem um monte de é o coisa aqui espiritual. acontecendo. O fato é que tem um monte de coisa aqui acontecendo e você quer explicar, né, como por algumas causas, algumas coisas que você pode agir em cima do que está acontecendo aqui, né? Mas acho que é isso. Porque daí eu acho que é isso que eu estava tentando explicar. Quando você fala assim, isso que você falou, Dai, não é espiritual, é material, é porque para você espiritual tem que ser mágico, Tem sabe? que ser. Espiritual tem que ser É, magia, tem que ser mágico, tem que ser é, é, inexplicável, né? acho Eu que já não sim. vejo dessa forma. Para mim, espiritual só é um pouquinho além do que acontece aqui e ali, né? É uma coisa que eu preciso, sei lá, meditar, chamar. Ah, Mas olha só, o que você. Então, olha só, uma coisa interessante. O que você diz que é espiritual, não precisa ser tudo, tá? Mas assim, o que você diz que é espiritual, você acha que existem coisas que a gente pode vir a descobrir que seja cientificamente, desculpa, que a gente pode vir a conseguir explicar cientificamente? Não precisa ser tudo. Quando você tem coisas hoje que você considera espiritual, que você considera espirituais, que um dia podem ser explicadas pela ciência. Você acha que isso é possível? eu acredito que isso é possível quando a gente vê a palavra espiritual como algo menos do que mágico. Se você não comer, o que é que você falou agora há pouco? Se você não comer frutos do mar, você vai para o inferno. Não é esse que eu estou falando. Ou se você comer frutos do mar, você vai para o inferno, né? Esse é um exemplo muito religiosão, né? Foi de propósito que eu É, falei isso, porque é muito religiosão. Nem os cristãos deixam de comer frutos do mar, certo? não é desse que eu tô falando. Eu não tô falando do religioso dogmático. Para mim, esse aí é outro assunto totalmente Não, diferente. mas eu não estou falando desses, eu não tô falando desses, não. Eu estou falando que assim, eu acho que talvez talvez a gente ainda precisa entender, eu precise entender melhor o que exatamente você chama de espiritual. Eu já sei que o religioso não é o que você subscreve, tá? Eu já Aham. sei. Então, assim, quando eu te pergunto se pode ser provado pela ciência, eu não estou te perguntando se a ciência pode provar que Deus apareceu e falou que não é para comer camarão. Entendeu? Isso é. Mas, por exemplo, eu acho que eu acho que eu não sei muito bem ainda o que que é o que você acredita de espiritual. Na verdade, eu sei um pouco. Eu não sei nem se eu Acho que sei você acredita. explicar, tá? Mas eu vou tentar. Ah, não, acho que você, por exemplo, você já me disse que você acredita que a questão da cocriação, se você pensar o que você pensa conjuntamente com outras pessoas determina a realidade. Sim, Não é uma coisa assim. sim. Mas se você pensar assim, de uma forma direta, passo um, passo dois, parece um pensamento mágico, né? Sim. Aquilo que eu acredito em conjunto com as pessoas ao meu redor criam a realidade. Nossa, passe de mágica? Não, não passe de mágica. Aquilo que eu penso, eu alinho com as pessoas à minha volta, a gente começa a trabalhar em projetos em conjunto, as coisas começam a se moldar, começam a encaminhar, e você acaba criando aquilo que você imaginou. Antes de você pensar, você não consegue ter um produto.
Para a Apple existir, primeiro teve que ter um doido que pensou nela. Né? Doido, nossa, com todo respeito, porque Não, sou é... taça, não né? deixa de ser, né? Sou Não deixa fãzã. de ser. É. Oi, Steve Jobs. Ai, Tá, eu tô entendendo, eu entendi isso aí até certo ponto. O que eu acho que vai, eu acho que a gente ainda pode brisar bastante aí, não necessariamente hoje, provavelmente outros dias. É, é, eu acho que o que eu tô vendo é o seguinte, tá? O que eu tô vendo é que eu e você, a gente acha que as coisas acontecem de uma forma muito parecida, mas a gente dá nomes diferentes. Eu tô essa é a achando que é isso. conclusão que eu tô chegando também. Eu acho que é isso. Porque, por exemplo, vou te perguntar uma coisa menos religiosa, mas acaba que acho que vai ser tão mágica quanto. Reencarnação, você cogita, você acredita que pode existir? Eu vou até cuidar para falar isso aqui, mas eu Ah, é? acredito que pode sim. Tá. Esse é um Mas, assunto mas tão aí, isso tabu, aí. meu Deus. É. Hã? É só porque esse é um assunto tão tabu, né? Dependendo da pessoa que eu vi, já vai fazer um monte de Mas pode ter presunção certeza que. sobre a minha pessoa só com base nessa uma informação, né? Ah, pode ter certeza que isso vai acontecer com qualquer É. coisa que a gente fala. Então, tá. Não, isso é verdade, isso é verdade. O propósito aqui é falar a verdade, né? Não, mas eu acredito, É. eu escolho acreditar que sim, e eu tenho várias razões para isso. Enfim, bora Então, lá. nesse caso, não é bastante diferente da cocriação? Me parece que é bastante diferente. Me parece que tem uma dimensão mais mágica. Porque a cocriação, eu consigo relacionar com o que eu penso da seguinte forma: eu explicaria, eu argumentaria que o que você está dizendo, na verdade, é simplesmente o processo de convivência e colaboração que acontece entre seres humanos, que vai desembocar em algumas coisas acontecendo. Entende? E eu não chamaria isso de espiritual. E aí, acho que nós dois estamos falando da mesma coisa. No Tá, caso da reencarnação, a gente não tem como falar da mesma coisa. Eu simplesmente não mas acho que pode acontecer. Né? e se? É um e se, tá? É uma brisa, é uma viagem. E se reencarnação for algo parecido com simulação? E você simula, aí você volta, aí você simula de novo, aí você volta, aí você Uhum. simula de novo. Por que que simulação pode, mas reencarnar não? É. Ah, tá. Beleza. Interessante. Eu vou tender a dizer aqui que a simulação me parece um pouco menos mágica. Muito embora eu acho que ela só, talvez a simulação tenha só uma casca menos mágica. Eu acho que se você entra fundo, você vai acabar tendo que dizer aquilo que a gente está conversando no começo, que é o seguinte, cara, para a simulação aí ser verdade, você tem que ter conseguido reproduzir num chip de computador ou o que quer que seja. Não apenas a aparência humana, a capacidade de receber informação, de dar informação de volta. Você tem que reproduzir a consciência, você tem que reproduzir a sensação de frio, você tem que reproduzir a sensação de prazer. E esse ponto, para mim, é realmente dizer que isso é possível, eu acho bastante mágico. Eu acho bastante mágico. Sim. Então, nesse ponto, talvez não tenha diferença, sabe? É. E aí, talvez eu esteja me convencendo agora de que a simulação é impossível. Sacou? Ok, é. Eu Tá. concluí isso aí. É. Aham. Que é mais ou menos por aí. Porque eu não acho que a simulação seja impossível, eu também vejo que a reencarnação pode ser algo muito próximo de uma simulação, com alguns elementos que a gente desconhece. Não sei, talvez não Ah, exista. Ai. a primeira associação que eu fiz aí, se falou, foi um exemplo interessante, porque a associação que eu fiz foi tipo, você está jogando videogame e você nasce de novo no videogame, sabe? E daí você tenta uma outra vida, só que daí você vem com aquele conhecimento da vida anterior que você jogou, né? É um Aí New eu Game prefiro Plus. falar, pô, Inclusive eu falei isso pra alguém é, esses tempos, é um New Game Plus, entendeu? Você chega ali, mas você já vem com a bagagenzinha de antes, entendeu? Você vem com o karma de aham. antes. Você pode vir com alguma bagagem, pode nascer com os itens de volta.
Você É, pode nascer com seus itens de volta, mas sem seus pontos de experiência lá, sei lá, entendeu? aham, é isso aí. Aí você fala, beleza, falar isso no jogo, numa simulação, para mim é bastante natural falar, né? Realmente é bastante natural. Mas aí que chega no ponto, o ponto mágico, para mim chega no ponto da consciência. Que aí você trouxe uma consciência nova e tem aspectos dessa consciência que você herdou do outro ser. Aí para mim, aí realmente eu vejo a mágica, o pensamento tão mágico para mim quanto como reencarnação mesmo. Mano, você Aí, precisa realmente. assistir The Good Place. Só isso que eu vou te É falar. mesmo, tem isso, né? Eu preciso colocar. Oh, eu vou colocar, peraí que eu tenho um notepad aqui, que o título dele é Para Casa. Vou colocar, assistir The Isso. Good Place. Juro pra você que eu tenho isso Maravilhoso. aqui. Assistir The Good Place. Eu não lembro se eu te perguntei agora, tem no Netflix, É, do Netflix. Amazon Prime, Netflix. Vou assistir tá para casa. É, é porque eles trouxeram várias formas de tentar explicar esses rolês muito loucos, sabe? Ah, entendi. A galera que Entendi. escreveu aquilo lá é altamente brisante, cara. Se a gente conseguir fazer uma brisa em inglês com eles, ó, Nossa, que massa. Que massa. Ah, isso aqui é legal, pô. As possibilidades estão aí, né? é isso aí. É, vamos ver onde vai chegar, né? Ah, Dai, a ideia física é, quântica é brisante pra... Hã? é brisante pra caramba. É, Eu ia fato falar, é, física quântica é brisante pra cacete. mas para fechar a ideia de física quântica é espiritual ou material? Você fecha com sua opinião? Eu fecho com a minha opinião. Eu acredito que ela é totalmente material e qualquer tentativa de associação de um mundo espiritual que a gente conhece hoje com o mundo material, É ela wishful thinking. é o wishful thinking, pode ser wishful thinking, pode ser um engano, não necessariamente wishful thinking, sabe? Mas eu acho que eu acho que ela não funciona. E eu acho que ela acontece em grande medida por causa dessas pontas que que a física quântica oferece para pensamentos místicos, entendeu? Uhum. Pensamentos mágicos, porque acontece coisas muito estranhas na física quântica mesmo. Não, E explicações que. eu vejo o perigo de você tentar comprovar uma coisa incomprovável usando a física quântica, sendo que não tem essa correlação direta, né? Enxergo esse Sim, perigo. eu percebi que você. Tanto que eu falei, inclusive, né, a gente conversando aqui, mesmo se existir reencarnação, por exemplo, né, eu ainda assim, se for comprovado que existe, eu acho que muito provavelmente ela não será explicada pela física quântica. Pois é, né? É. É. Tá, e aí? E a E aí sua. que tá a Você minha, tem. Como é que você está com uma. Você tem uma opinião, afinal? a minha opinião depois dessa conversa, né, é que eu estava certa lá atrás, quando eu achava que física quântica era algo material. O nome física quântica descreve uma área da ciência, e essa área da ciência ela foi co-opted, né, ela foi roubada praticamente para explicar uma coisa que não é domínio dela explicar, né? A gente Aham. prestou o nome para dar credibilidade a uma outra área, sei lá, uma coisa espiritual, e eu falo espiritual porque a gente não tem uma área de estudos, né? Não existe um termo Uhum. acadêmico para isso, Sim. é espiritual só. Contudo, eu não descarto a possibilidade de um dia a gente descobrir que elas têm que existe algo a nível quântico, não digo nem a física quântica em si, mas que existe algo a nível quântico dos nanopartículas e aquela questão zarada toda que eu não entendo nada, de que ali exista algo que explique muitos fenômenos que hoje a gente considera espirituais. Eu não descarto que isso um dia venha a acontecer. Também não tenho razão para pensar que vai. Não estou dizendo que, Uhum. nossa, provavelmente vai ser. É esse cantinho do meu cérebro que abre para todas as possibilidades. Eu acho que
Impossível não é. Provável também não. Fato é que é brisantíssimo. Brisantíssimo. Pô, eu vou te falar, tem vários outros aspectos da física quântica que dão essa margem. Inclusive, uma coisa que eu nunca entendi, e aí é falta mesmo de eu entender, porque é essa questão de multiverso. Isso não é, isso me parece um pensamento muito mágico. Você achar que existem outros universos porque o elétron veio aqui para cá, tá? No entanto, isso aí é uma proposta, tipo, se você olhar, eu já li livros, eu já li um livro chamado What is Real, ele aborda a física quântica historicamente, e os caras, a galera, não só os caras, a Marie Curie também, que fizeram parte disso aí. E todas as propostas científicas e tal, e a proposta de que existem outros universos com outras versões da gente, ela é científica mesmo, assim, ela é levada. Assim. Eu não consigo. É uma falta de compreensão para mim. A pessoa que dissesse isso, fala, cara, para de, isso é mágica. Isso é falta de compreensão minha mesmo. Tipo assim, eu realmente, até hoje, eu não sei, eu não entendi isso. E os caras discutindo, o cara lá discutindo com o Niels Bohr lá, e o Niels Bohr, não, cara, não existe outras paradas do universo, não, tal, não sei o quê. Cara, existe sim. Niels Bohr, sabe? O cara, tipo, respeitadíssimo da ciência, sabe? Então tá no jogo Parada de ali, tá no jogo. multiverso. Essa parada de multiverso, a gente pensa que quem inventou foi a Marvel, né? Mas não, na verdade. Não, Eu já sabia desse rolê por conta de coisas científicas, de acompanhar esses documentários científicos aí, o pessoal trazer essa ideia de dimensão, é, multiverso. Já, já. Entendo, não tô falando isso, mas eu pode sabia tentar, que tá? isso vem do meio científico, né? Eu É, sabia que tinha pessoas de alto calão falando sobre esse rolê aí todo. E aí você trouxe uma coisa muito interessante, que é, para mim é meio mágico por falta de conhecimento meu. E é aí que possibilita, é exatamente essa sensação que possibilita esse cantinho no meu cérebro que eu venho referenciando hoje, que é, eu sei que a humanidade como um todo pode ser muito ignorante em certas áreas ainda. Então eu não descarto a possibilidade de uma coisa mágica vir a ser comprovada ou demonstrada como ela funciona, porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. sim. E isso para mim é tão real que eu não acho tão mágico assim, sabe? Eu acho que eu posso dizer o seguinte, filosoficamente eu concordo com você, mas pragmaticamente eu não acho que faz sentido pensar assim. Ok. Ou pelo menos infrutífero, como você falou, né? É, isso. Não, para mim não é nem frutífero e nem pragmático, não é irreparável, meu Deus, o que eu quero falar? Não consigo não fazer, I can't Inglês, help. sabe? Tá. Não consegue, entendi. É inevitável, né? Inevitável na minha cabeça. Minha cabeça não Uhum. consegue não fazer isso. Entendi. Então, Brilhantíssimo. Quem sabe a gente revisita, inclusive, quem sabe a onde gente ele já faz um foi. premiere aí para É assistir, uma premiere, é debater mesmo. É mesmo, junto. não, podia. Quem estiver assistindo aí, aqui, a gente vai fazer um premiere. Aí a gente brisa aí A gente ouve e a brisa e brisa junto ouve a no. brisa e conversa junto aí, tem suas opiniões sobre física quântica aí. Não xinguem ninguém, Se somos xingar todos até se desculpa amigos. depois. É isso aí. Mas é isso. Beleza, Dai, acho que fechamos, então. Eu tenho Só bastante vamos tempo de brisa, né? jogar, né? Nossa, hoje a Vai jogar brisa a foi próxima? assim, Hoje super de longa, novo. né? Só vamos jogar a próxima brisa, que é. Nossa, eu Porque, ia. agora a gente já decidiu, Gatilho. né? Já me deu A gente já gatilho a decidiu. hora que eu li. Tô ligado. Essa é Vai, menos qual é a próxima brisante, brisa brava? Hã? né? Essa é menos brisante e mais pragmática, né? Olha só. Deveria haver regras de etiqueta para o WhatsApp. Ah, eu já estou emocionalmente worked up. Abalado. Worked É. up. Então se você acha que sim, já vai fazendo tua lista aí pra gente poder brisar sobre isso.
Aí, como diz uma figurinha que eu tenho, né? Não tem por que ter briga. Mas se tiver, melhor, né? Eu quero essa figurinha, me manda. Vou te mandar. Tem uma coisa que eu faço de vez em quando. Quem me conhece já me ouviu falando isso. Que é assim, a pessoa tá lá tentando resolver uma coisa e ela tá chateada e eu venho com uma cara bem séria. E eu falo assim, gente, vocês precisam entender que não tem nada nessa vida que não se resolva com violência. Eu não preciso bater pra resolver isso. Aí dá tela azul na galera. Aí a pessoa fica, que Daiana tá louca? Muito bom. Enfim, é isso. Regra de Show de WhatsApp, bola. de etiqueta no WhatsApp. Bata em todo mundo que você puder. Semana que vem, então? Semana que vem, né? Mentira, que não é Peraí, semana. que vem que. Ah, é no dia 14 que você está aqui. É, tá certo. Yeah. Dia Dia 14 você 14. está, né? Isso, é. Ah, No beleza. próximo sábado não estarei. Beleza. Fechou, então. Tá marcado então. Então, até lá, Dai. Até.